abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, Pai Santo e amado, eu faço súplicas ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa me dar capacidade para que eu possa transmitir esta palavra. Meu Deus, acalma o coração desse ouvinte do outro lado, para que ele possa absorver esta mensagem, que ela seja plantada, Senhor, não, que essa semente não venha cair à beira do caminho, não venha cair nas rochas, nem tampouco, Senhor, em meio aos espinhos, mas venham cair, Senhor, na terra fértil, aonde essa semente vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um, conforme diz a tua santa palavra, Pai. Eu agradeço ao Senhor e peço comando em nome do Senhor Jesus Cristo. Eis aqui o teu servo, que eu possa me esvaziar do meu eu, para que o Senhor possa transmitir a palavra a este ouvinte, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, vamos agora a uma reflexão aqui, e eu gostaria de pedir a sua atenção, inclusive que você, em espírito, ficasse orando para que nós possamos, para que eu possa explicar da melhor maneira possível esta palavra. Eu começo essa introdução em Ezequiel, no capítulo 37, mencionando este versículo, este capítulo, para dar uma referência em como é que Deus, Ele nos prepara para o trabalho da sua obra. Tem várias maneiras dele fazer este trabalho, são inúmeras maneiras que nos deixa feliz em saber como esse Deus soberano, Ele é grande, em poder, em sabedoria. Não há explicação, porque inclusive existe um hino que diz: ninguém explica a Deus. Ninguém pode aconselhar Deus. Até parece que Moisés uma certa vez aconselhou a Deus, mas vamos dizer que Deus estava permitindo que Moisés falasse o que ele falou para com Deus, para nos deixar uma lição para os dias de hoje. E então, mas eu quero dizer que ninguém aconselha a Deus, porque qualquer coisa que nós precisamos saber, compreender e entender, se Deus não estiver conosco, nos der capacidade, a gente faz como o povo de Israel, que durante 40 anos eles rodearam a terra prometida, mas não perceberam, não encontraram a terra enquanto Deus não permitiu. Fazemos inclusive como Agar, que quando terminou a água que tinha no seu cântaro, colocou seu filho Ismael no deserto, e ela se afastou a distância de o tiro de uma pedra. Me parece que é isso que as Escrituras dizem, ali com o coração aflito, pensando que o seu filho iria morrer, porque não tinha mais água para que ele bebesse, E a criança ficou lá, enquanto ela, desesperada, sentou distante, e ali ela só pensava: vai chegar a hora do meu filho morrer. E ela não percebeu que próximo dela tinha uma fonte de água, para que ela pudesse tirar a água e dar de beber ao seu filho e escapar da morte. Foi quando a criança chorou
E Deus chega, chama a atenção de Agar e diz o seguinte: olha aqui. E quando ela observou, estava lá a fonte de água, estava o que ela precisava tão perto dela, mas inclusive as aflições não permitiu que ela observasse que a solução do problema estava bem próximo dela. E inclusive, quando Deus mandou que Sara despedisse a serva dele, tinha feito promessas a Abraão que Ismael também seria grande. E se Deus fez essa promessa, Ele não iria permitir que por nenhuma circunstância, até que parecesse que ia acontecer, Ismael morresse no deserto. Então o que acontece muitas vezes em nossa vida é que a aflição é tão grande que nós esquecemos do poder de Deus, nós esquecemos da fidelidade de Deus e nós esquecemos da promessa de Deus para cada um de nós. Então, Deus nos chama para observar, e foi o que aconteceu com Ezequiel, no capítulo 37, aonde aquele capítulo 37 de Ezequiel, ele é uma referência, né? Ele é arrebatado pelo Espírito, é colocado lá no vale de ossos secos, e ali Deus faz com que Ezequiel ele rodeie ao redor daquele vale de ossos secos que estavam sequíssimos, e ali Deus, ele dá as instruções a Ezequiel para fazer algo, e Ezequiel faz segundo o que Deus ordena. E vamos aqui abrir no versículo 37, no versículo 11 do capítulo 37, para você ver, para que eu possa completar. Lembrando que ainda não estamos na introdução, né? Ezequiel 18 já está aqui, Ezequiel 34, e se você observar, o capítulo 37 de Ezequiel diz que ele foi arrebatado pelo Espírito até um vale de ossos secos. O que é que eu vejo isso? É Deus levando o profeta para que ele possa mostrar as circunstâncias de um lugar, de um povo. E aí Deus dá as instruções, das intenções do próprio Deus para com aquele povo. Aqui a visão do vale de ossos secos. Então você lê do versículo 1 ao 10 e você vê a história de Ezequiel, o comando de Deus para Ezequiel. E quando você vai para o versículo 11, ele diz o seguinte: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Vou parar por aqui. Então você veja que ele foi levado, isso aqui é um símbolo do que Deus faz, porque ele diz, esses ossos representam o povo de Israel. Ele foi arrebatado pelo Espírito. Então Deus, ele leva o profeta, ele leva o servo dele, e ele mostra a necessidade, e ele diz, faça assim, 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 assim. E aqui no caso do versículo 11, ele vai dizer, esse povo representa o meu povo que acha que a esperança dele se acabou, mas diz para ele que eu vou tirar ele dessa circunstância, eu vou tirar ele da sepultura, vou tirar ele dessa situação que ele se encontra. Então primeiro Deus mostra ao servo dele, com quem ele tem compromisso, aonde é que tem um vale de ossos secos, aonde é que é preciso ser feita uma obra, e aí ele opera de acordo com a direção que o próprio Deus vai lhe dar, e aí, quando Deus manda e a gente cumpre, aí dá tudo certo. Eu quero chamar a sua atenção nesta quinta-feira para o capítulo 15 do Evangelho de Mateus, que aí nós vamos falar um pouco de doutrinas. Doutrinas, nós vamos falar um pouco sobre doutrinas. Eu
pesquisei alguns versículos, mas eu vi que em si, em suma, o capítulo todo, ele vai nos trazer uma lição. E se você é aquela pessoa humilde que não olha para o pastor Edivaldo, mas você olha para a palavra de Deus, que nos acorda alta madrugada e não nos deixa dormir mais, e eu dou glórias ao nome dele, porque as poucas horas que nós dormimos, o nosso sono é suficiente, porque é ele que fortalece o que está fraco, levanta os que estão caídos e multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Então, eu dou graças a ele por o favor não merecido, pela sua graça de usar uma pessoa tão insignificante, tal qual eu sou, mas quer ele fazer assim. Então, glórias seja dada ao Santo de Israel, Deus forte e todo-poderoso. Então, a palavra é revelada, não uma palavra que eu olho para cima dela e suponho, porque não sou eu, é o Espírito Santo que fala, inclusive, para mim. Por isso que muitas vezes eu vou para um lado, porque na hora vem a palavra e a gente não deu tempo de estudar, como muitos estudam, tantos os tempos, mas aquela frase que o Espírito Santo permitir que seja emitida, é aquele que você precisa. Então, somente precisa ser humilde para absorver a palavra, e então você vai ver que no final vai dar tudo certo. Aqui, no capítulo 15, vejamos, falamos de o que é doutrina. Isso é para todos nós, pelo menos eu entendo. Para que a gente possa observar, inclusive, orar, jejuar e pedir direção a Deus e pedir para sermos instrumentos nas mãos dele, nos esvaziar de nós mesmos e deixar que Deus possa falar. Ezequiel, capítulo 2, o Senhor Jesus Cristo fala ali a partir do começo e vai se completar lá no capítulo, versículo 5. Ele chama Ezequiel e diz: fala assim, assim é o meu povo, que eles ouçam, que deixem de ouvir, mas eles saberão que lá passou um profeta. Muitas vezes a gente fala a palavra pelo coração endurecido de muita gente, eles não nos dão ouvido, mas uma coisa é o seguinte: a palavra do Senhor que não volta vazia para ele, sim, que antes prospere naquilo para o qual ele declarou, determinou, designou. Sabendo disso, o nosso dever é pregar a palavra, e você pode escrever, porque acontecerá na tua vida, porque a palavra é do Senhor. Hoje eu preciso temer e tremer e absorver também essa palavra, porque primeiro eu preciso aplicar em mim para poder eu dizer: vamos juntos, porque todos nós somos carecidos dessa palavra. Tem um título aqui na minha Bíblia que diz o seguinte: a tradição dos anciões. E começa dizendo o seguinte: lembramos que estamos em Mateus no capítulo 15, e aqui tem uma referência para Marcos no capítulo 7, do versículo 1 ao 23, mas eu estou lendo agora em Mateus no capítulo 15, que diz assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? É uma pergunta que os escribas e os fariseus fizeram. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Então estavam aí os discípulos, os fariseus, e os escribas não estavam ali para ouvir Jesus falar, não estavam ali com humildade para aprender de Jesus, mas para observar os defeitos daqueles que estavam no meio do povo a quem Jesus estava a levar a palavra. E eles perguntaram: por que os teus discípulos, inclusive os que andavam com Jesus, ele perguntou: por que os discípulos comem sem lavar as mãos? Sem lavar as mãos. Porque transgride os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos. Tradição dos anciões, doutrinas de homem, e Jesus Cristo vai falar lá na frente.
Os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, e eles chegaram a observaram e criticaram Jesus por causa da doutrina de homem, por causa da tradição dos anciões. Ele, porém, respondeu e disse-lhes: por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, que morra de morte. Mas vós dizer: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai e nem a sua mãe. Ou seja, ele está dizendo, aquele que disser, não, meu pai e minha mãe estão precisando, mas eu vou dar para Deus, ele diz, esse tal não honra a Deus. Porque não é justo que você desonra o teu pai e tua mãe, dizendo que com isso está honrando a Deus, porque a palavra de Deus diz o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias que o Senhor teu Deus dá na terra. Mas os fariseus e os escribas não honravam o pai e a mãe, diziam, não, é de Deus. Você pode ter necessidade, você pode precisar, problema você não quer nem saber. É Deus, porque Deus temos que colocar em primeiro lugar, mas Deus diz, honra teu pai e tua mãe. E diz, porque vocês honram, porque vocês desonram o pai e a mãe de vocês, dizendo, é de Deus aquilo que você poderia aproveitar de mim. Não foi, eu não ordenei pela justiça que você honrasse o seu pai e a sua mãe? Vamos para o versículo 6 que diz, assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Aí ele fala, hipócrita, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então você veja, deixa eu ver onde foi o versículo agora. Doutrinas que são, versículo 9, parei. Então, ensino doutrinas que são preceitos de homens. Queridos ouvintes, queridos internautas, hoje em dia existe muito no nosso meio doutrinas que são preceitos de homens que está fazendo a igreja do Senhor errar. E nós precisamos parar e atentar para isso. Eu não vou me aprofundar muito nesse respeito, mas se você, por exemplo, é um daqueles que ensina doutrina, deve observar este capítulo aqui e perguntar o que é verdadeira doutrina, porque muitas vezes mandamentos de homem é o que inclusive causa divisão no ambiente e, ao invés de construir, pelo contrário, destrói, porque Jesus Cristo, lá em Mateus no capítulo 12, se não me engano, ele vai dizer que um reino dividido não subsiste. E eu lhe digo mais alguma coisa, não pode Deus colocar a mão em alguma coisa e não funcionar, não dá certo. Se alguma coisa está sendo feita em nome de Deus e não está dando certo, é porque Deus não está no negócio. Não pode Deus ter promessa para o povo de Deus e o povo de Deus viver perecendo, porque esse é um dos motivos pelo que muitos perguntam, cadê o teu Deus? Temos experiência com Deus de tantas coisas que Ele fez, mas também, ontem eu estava na igreja, o pastor falou uma coisa interessante, do como era a doutrina no passado, e naquele momento eu me lembrava que realmente, naquele momento, quantas orações respondidas, quantos milagres aconteciam, e que são momentos que nos dão saudade, mas esses tempos mudaram não para melhor, mas para que nós desejássemos voltar no passado, pelo menos para aquele momento que muitos chamam de primeiro amor, mas não é não. É quando o nosso coração verdadeiramente estava voltado para adorar a Deus. Os meus ouvidos ouviram palavra que diziam o seguinte: importa que em primeiro lugar esteja a palavra de Deus e esteja as almas.
Isso depois mudou com o tempo e mudou muito, e aí causa desgosto ao nosso coração. Isso significa que o Espírito Santo entristeceu com a coisa como está acontecendo nos dias de hoje. Vamos para o versículo 10, que diz o seguinte. Eu vou adiantar a leitura, né, porque já é 8h19, para não ir muito tempo, e o que der para comentar hoje, comenta, o que não der, foi permissão de Deus. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhes: sabeis que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizam. Ele, porém, respondeu e disse: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmo ainda não entender? Versículo 16, vamos recapitular. Jesus, porém, disse: até vós mesmo estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e lança fora, mas o que sai da boca procede do coração e contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Então vamos à explicação da maneira que o Senhor nos permitir. Vejamos que estavam ali aqueles escribas e fariseus, não a buscar Jesus Cristo e aprender os seus ensinamentos, mas eles estavam ali com ciúmes de Jesus Cristo, porque eles estavam perdendo o campo. Tinha chegado a hora deles saírem para passar o Rei da Glória. E agora, de alguma forma, eles queriam acabar com o ministério de Jesus, queriam desabilitar, queriam desmoralizar Jesus, e eles foram ali procurar os defeitos, porque os discípulos comiam sem lavar as mãos, porque isso era a tradição dos judeus legalistas. Então Jesus Cristo chama eles de hipócrita e pergunta por que é que eles estão invalidando os mandamentos de Deus, quando Deus disse: honra teu pai e tua mãe, mas eles não honravam. Não honrava o pai, não honrava a mãe. E dizia: é oferta a Deus aquilo que o meu pai ou a minha mãe poderia aproveitar. Ou seja, eles diziam que honrava a Deus, mas Deus mandou eles honrar o pai e a mãe deles. Porque Deus é dono, é Senhor de tudo e de todos, mas ele não fazia. Mas não era porque eles eram bonzinhos para Deus e buscavam Deus, não. É porque eles eram omissos. Aí Jesus segue dizendo, né, para a gente terminar a mensagem, já sabe, segue explicando aos seus discípulos a respeito, mas o que me chama a atenção é Jesus dizer que o que contamina o homem é o que sai da boca. E aí é que está. Eu já venho pregando há muito tempo que existem muitas formas do homem ser contaminado. E aí a gente vem agora lembrar do Salmo 1, quando fala sobre a roda dos escarnecedores. O que é que sai da boca muitas vezes de muita gente? Preste atenção. Que tem contaminado pessoas, inclusive
pessoas que não deviam ser contaminados. Eu vou explicar daqui a pouco, ok? Como Jesus falou, são os falsos testemunhos, são as calúnias, são as defamações. E pasme os senhores e as senhoras, quem é que está sendo usado pelo maligno para fazer esse tipo de coisa? Quando você vê luz e trevas juntos, quando você vê alguém sentado na roda dos escarnecedores, caluniando, usado pelo maligno, e vai e leva uma calúnia, uma mentira, e soca no ouvido de alguém que não devia ouvir esse tipo de coisa. Eu devia julgar conforme disse Jesus, mandei trazer 2 testemunhas ou 3 para poder provar o caso que está falando. Não. O camarada como que gosta de fofoca, a camarada como que gosta de fofoca, senta lá e vai ouvir, ela vai contaminando um por um e está desgraçando o ambiente por conta disso. E eu já venho pregando há muito tempo que o ouvido de certas pessoas é quem está matando ele. Quando tu aceitas um fofoqueiro, uma fofoqueira chegar no teu ouvido e caluniar uma pessoa, porque ela tem a mente suja, o coração dela está cheio disso aqui que Jesus Cristo falou, ela não está somente fazendo você se afastar daquela pessoa por causa da calúnia que ela está fazendo, mas ela está fazendo tu ser condenada. Deixa eu te falar alguma coisa que a natureza fala, que a natureza nos mostra. Principalmente você que mora no campo. Você sabe que existem formigas e cupins e que você não pode entrar no buraco de uma formiga para colocar aquele pauzinho que vai matar a formiga para não cortar a tua plantação. Mas aí você pega aquele pauzinho atraente, aí põe na boca ali na entrada, próximo, né? Você semeia ali, e as formigas operárias vêm e pega, leva lá para dentro, e o que é que as outras fazem? Come e morre todas os que estão lá dentro, inclusive a rainha que não sai para fora. Assim tem sido na vida de muita gente. Foi por isso que na última live eu falei que tem muitas pessoas que não têm competência para conduzir o que está conduzindo por causa disso, que não está sabendo julgar a coisa, a causa de Deus. E enquanto você aceitar mentiras, fofoca, calúnia, você está destruindo não somente a sua vida, mas está destruindo aquilo que está nas suas mãos. E aí é quando Jesus Cristo fala que um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Então o que contamina o homem é você, por acaso, pegar a sua língua com o seu coração sujo, imundo, sair falando coisas que só passam na sua cabeça, e você sai contaminando um e outro, fazendo intriga, fechando portas, e fazendo com que o povo de Deus, em vez de estar pensando em Deus, pensando na volta de Jesus. Ontem eu tive saudade das pregações do Apocalipse, porque as pregações do Apocalipse são sermões escatológicos e que faz a pessoa lembrar e se preparar para a volta de Jesus, e faz ela ficar, ela saber o que é que está preparado para ela. Ali ela sonha, ali ela se prepara. Mas as fábulas judaicas estão aí de montão aí, inclusive pelos grandões. Mas maior é o Espírito Santo, maior é o poder de Deus. Então, quando você, por acaso, inclusive gosta de fofoca, aí você passa a vigiar os outros, seguir os outros, porque há alguém que inclusive senta com você, passa a mão na sua cabeça, dá mel, dá fava de mel para você beber, e você faz amizade com pessoas que você não tem discernimento. Eu creio que você tem Espírito Santo, mas não dá lugar a ele, porque está transgredindo a palavra de Deus, não tem discernimento, inclusive para saber que tem coisas que não tem fundamento. Porque se você realmente é uma pessoa capacitada no que você faz, você tem o conhecimento das Escrituras e que sabe que algumas coisas não é coerente, como o apóstolo Paulo falou. Tudo me convém, mas nem tudo é lícito. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Então tem coisas que parecem bom, como Jesus Cristo nos fala.
Como Deus fala através de Salomão, tem caminhos que ao homem parece direito, mas no seu fim é caminho de morte. Então o que tem contaminado são as fofocas, são as calúnias, são as defamações, e você está procurando a coisa no lugar errado, meu amigo. Enquanto você não identificar, inclusive, quem sabe você que engole calúnia, fofoca, quem sabe você que fecha a porta, quem sabe você que tem um mau pensamento contra quem não devia ter, porque alguém usado pelo diabo tem atuado nesse campo aqui. Quando você usa dessas estratégias, você está destruindo a sua própria vida. Eu aprendi uma coisa: eu só digo que uma pessoa é ruim quando ela faz uma ruindade contra mim. Mas enquanto alguém está dizendo fulano é isso, aquilo, outro, está entrando pelo ouvido, está saindo pelo outro. Mas quantas, inclusive, se eu não estou enganado, tem um versículo da Bíblia que diz que o filho de Belial separa até os melhores amigos. Eu vou procurar, eu posso estar enganado, mas tem coisa parecida, se não for isso aí, que o filho de Belial separa até os melhores amigos. Como? Através da calúnia, através da fofoca, através da mente suja, através do suponho. Então, amigos, o ambiente está contaminado, principalmente por causa do que sai da boca. Vamos ler e terminar? Diz o seguinte: mas o que sai da boca procede do coração e contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos. Do coração procede os maus pensamentos. Então saiu da boca os maus pensamentos que procedem do coração do homem. Jesus Cristo é quem está falando. Então isso contamina o ambiente, contamina todos. E eu preciso saber ponderar isso como pastor. Como líder, eu preciso saber ponderar isso. Porque caso contrário, eu não tenho capacidade de conduzir o que eu estou fazendo, conduzindo. Os maus pensamentos, morte significa separação. Então, quando se separa também, houve ali uma morte, houve uma separação. Vou falar sobre, se Deus permitir, eu falo sobre isso mais detalhadamente, para que você entenda qual é o significado bíblico para a palavra morte. Adultérios, prostituição e outra coisa, falsos testemunhos procedem do coração. Jesus Cristo diz que contaminou o mundo. Quantos falsos testemunhos, irmãos e irmãs, tem no nosso meio? Quantos falsos testemunhos? Quantos falsos testemunhos? Quantos falsos testemunhos? E nós não sabemos julgar. Nós nos metemos no meio, e foi por isso que Jesus Cristo disse que um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Falsos testemunhos, blasfêmias, blasfêmias são essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Então, qual é a doutrina que você tem recebido? É por isso que eu falo sobre verdadeira doutrina. Qual é a doutrina que você tem recebido? É comer sem lavar as mãos? É não comer sem lavar as mãos? É não comer com os pecadores? É não isso, não aquilo outro, baseado no achismo e não nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? Até porque muitos de nós estamos exercitados nas fábulas judaicas que o próprio Jesus Cristo advertiu sobre isso. Se nós não ouvimos o Senhor Jesus falar, como é que nós podemos fazer o que ele disse lá em Mateus capítulo 18, versículo do 18 ao 20? E me parece que é no versículo 19 onde ele diz: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Como é que nós podemos ensinar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? E quem é Jesus Cristo? É a porta, é o caminho, é a palavra, é Ele
que através das suas instruções nos dá acesso à vida eterna para com Ele e com Deus. É Ele o verbo, é Ele a palavra, é Ele que nós devemos escutar. Eu já disse outra vez que a referência que você tem dos patriarcas do passado é referência, mas o que nós aprendemos do Senhor Jesus Cristo é a conclusão, é a operação. Eles apontavam para Jesus Cristo, e Jesus Cristo agora aponta para a cidade santa, Nova Jerusalém, para a vida eterna com Deus. Temos as referências que temos que incluir nos dias de hoje, mas os ensinamentos centrais estão exatamente nas instruções que falou Jesus. Ele disse: eu sou a porta. É como eu falei, se você não entender, ele disse: eu sou maior do que os profetas. Se você não entender, você não somente vai errar, mas como também vai fazer os outros errar.